Senhoras e senhores, vamos aqui falar hoje do que é possivelmente, né? A parte mais importante do estudo da elétrica, dos circuitos elétricos, né? Que é o detalhamento da potência elétrica, do efeito Joule. Então, cara, esse aqui quase sempre cai mesmo, quase todo ano tem uma questãozinha de algum jeito envolvendo essa equação de potência elétrica, beleza? Então, vamos dar uma atençãozinha para esse negócio aqui, beleza? Vamos lá, nossa questão clássica de chuveiro, né? Vamos lá, um chuveiro de 3.600 watts de potência máxima é percorrido por uma corrente de 12 amperes quando ligado no seu modo mais quente, né? Então, o modo mais quente seria, então, o de maior potência, né? Então, esse cara aqui, ó, seria o nosso modo mais quente, 3.600 watts de potência e 12 amperes de corrente. Se a resistência de tal chuveiro, quando ele está consumindo máxima potência, for ligado em série com uma resistência de 600 ohms em uma fonte de tensão de 90 volts, a potência elétrica dissipada na resistência do chuveiro será em watts igual a... Belezinha? Sacou a ideia aqui, cara? Bicho, a gente realmente vai ter que saber fazer associação em série, distribuição de tensão, cálculo de potência, várias coisinhas envolvendo circuitos que a gente já viu em outras aulas aqui, mas principalmente aqui agora falando de potência, né? Então tá, vamos lembrar aqui, bicho, como que a gente calcula potência elétrica. Antes de tudo, acho que é pelo menos instrutivo a gente lembrar a definição de corrente elétrica. Então, via de regra, se eu pego uma bateria, uma pilha, uma fonte de tensão, se eu estabeleço uma diferença de potencial em um fio condutor, eu coloco cargas para se moverem sobre esse fio, né? Essas cargas, via de regra, são cargas negativas, né? São portadores de carga negativa, porque a gente já discutiu isso no outro momento. Quem tem mobilidade são os elétrons, né? É a carga negativa. Então a gente diz que se estabelece uma corrente. Essa aqui é a chamada corrente real, né? Como assim corrente real? A corrente real é o movimento de portadores de carga negativa, porque são eles que se movem. Mas quando a teoria de circuitos elétricos, né, de corrente elétrica e tal, ela foi construída, não se sabia, não se tinha esse conhecimento da estrutura atômica, de que era a carga negativa que se movia, e o pessoal achava que era positivo. Então, existe o que a gente chama de corrente convencional, que é essa de roxo. E a corrente convencional é como se fosse uma igual quantidade de carga, mais positiva, se movendo no sentido contrário. Para efeitos elétricos, dá na mesma, tá? Uma quantidade de carga negativa se movendo para cá é igual a uma quantidade igual, mas de sinal contrário de carga se movendo no sentido contrário. Então, sei lá, 200 elétrons se movendo para cá equivale para todos os efeitos elétricos aqui, de circuito elétrico, né? 200 elétrons se movendo para cá equivale a 200 prótons se movendo para lá. Sacou a ideia? Então, sempre que a gente representa um circuito, né, é a chamada corrente convencional. A gente convenciona que o movimento de cargas é como se fosse de cargas positivas. Beleza? Tranquilo? Então, só para a gente destacar essa diferença, nem acho que isso é tão relevante assim, pensando no contexto da prova do Enem, mas enfim, tá aí, por desencargo de consciência tá falado. Bom, beleza, o fato é que eu queria estabelecer que isso aqui não é nem isso, era só lembrar como é que a gente calcula a corrente elétrica, e isso sim, aí é importante. Como que eu calculo uma corrente elétrica? Então tá, estabeleci uma diferença de potencial, se há diferença de potencial, há movimento de cargas, e o movimento ordenado de cargas é o que a gente chama de corrente elétrica. A corrente elétrica, cara, a gente define ela da seguinte maneira, né? Ela se eu pego essa áreazinha aqui, ó, a área da seção transversal desse fio, então, sei lá, vamos pegar aqui, ó, a gente pega aqui, tá vendo? Pega essa áreazinha, fechou? Eu meço quanto de carga que está atravessando essa áreazinha num certo tempo, ok? Então eu pego, meço um certo tempo, sei lá, medi lá 3 segundos, e eu medi a quantidade de carga que atravessou essa áreazinha naquele tempo. Isso é o que a gente chama de corrente elétrica. É a quantidade de carga que flui através de uma áreazinha transversal do fio por unidade de tempo. Como é que começa esse negócio? A unidade de medida disso aqui é o coulomb por segundo, né? Carga eu meço em coulomb, tempo eu meço em segundo, e isso aqui a gente chama de ampere. Beleza? Ah, tá. O ampere
é o tal do Coulomb por segundo, exatamente. Deixa eu jogar mais para cá, beleza. Então, calcular a corrente elétrica, isso é importante. Então, você tem uma certa quantidade de carga que fluiu, você mediu o tempo, divide uma coisa pela outra, que você vai ter a corrente elétrica, estando a carga em Coulomb e o tempo em segundo, você vai ter uma corrente em ampere, que é a unidade do Sistema Internacional de Unidades de Medida. Beleza? Olha aqui, corrente elétrica. Tem que saber isso? Tem. E eu estou recapitulando isso aqui só porque, em tese, a gente já meio que até usa essa equação para construir a potência elétrica. Olha só, bicho, vamos lá. Vamos falar agora da potência elétrica. O que acontece, cara, quando esses elétrons eles estão se movendo? Eles vão perdendo energia potencial elétrica. Por que perdendo? Inclusive, eu poderia até aqui, ó, vamos pegar aqui. Olha que interessante. Sabe o que é o volt? O volt, cara, vou até colocar aqui, isso aqui é super instrutivo de você saber. O volt, ele é Joule por Coulomb. Joule por Coulomb? É. Então, quando eu falo aqui, ó, 12 volts, eu estou falando de 12 joules para cada Coulomb de carga. Então, por exemplo, eu posso pegar, ó, esse ponto aqui de azul, eu posso falar que ele está no potencial de 12 volts. E esse outro ponto aqui de vermelho, tá vendo? Vamos dizer que ele está no potencial de 0 volts. Pode ser, então, a diferença é de 12, né? 12 menos 0, 12 volts. O que significa eu falar que eu tenho aqui uma certa corrente, né? Corrente é carga, né? Então, eu tenho uma certa carga aqui, e aí, de novo, a corrente convencional são cargas positivas se movendo. O que significa eu falar que essa carguinha, ela está num potencial de 12 volts? Quer dizer que, se essa carga tem 1 Coulomb, volt é Joule por Coulomb. 12 volts é 12 joules por Coulomb. Ou seja, cada 1 Coulomb de carga ali vai ter uma energia potencial elétrica de 12 volts. É isso que significa. Ah, tá. E aí o que acontece, cara? Quando eu passo por um dispositivo elétrico, eletrônico, o potencial cai. Eu saio do ponto azul, em que o potencial é 12, e caio aonde? Caio no ponto vermelho, em que o potencial é 0. Ou seja, quanto que é a energia potencial de 1 Coulomb de carga? 0 volts, 0 joules para cada Coulomb de carga. Então, se eu tenho essa carga de 1 Coulomb aqui agora, quanto que ela tem de energia potencial elétrica? 0 joules. Então, ela tinha 12 joules de energia e termina com 0 joules de energia. O que aconteceu? Ela perde energia potencial. Ah, tá. Se ela perde energia potencial, onde fica essa energia? Aqui. Esse cara utiliza essa energia. Faz sentido? Ele consome energia naturalmente. Pode ser um celular que eu coloquei para carregar. Ele está consumindo energia. Se essa aqui é a nossa situação, ele está consumindo 12 joules de energia para cada Coulomb de carga que atravessa ele. Perfeito? E de modo geral, como que eu faço para calcular? Então, suponha que eu tenho aqui, esse é o meu contexto. Eu tenho uma carguinha aqui e ela vai atravessar esse nosso objeto. Beleza? Ela vai, atravessar o nosso objeto. Como que eu calculo quanto de energia potencial ela deixa nesse cara? Como que eu faço essa conta? É isso que a gente está interessado em calcular. Bom, então vamos lá. Vamos lembrar primeiro da definição de potência, né? A gente já discutiu isso lá em mecânica, potência mecânica e tal, mas a definição é a mesma. A potência é meio que a velocidade com que a energia é transferida. Então a gente calcula potência assim, ó, energia por tempo. Ah, tá. Então, se eu quiser calcular a potência elétrica dessa corrente elétrica aqui, né? Ou seja, o que eu vou ter que fazer de conta? Eu vou ter que medir a energia por tempo. Então, o consumo de energia que esse cara faz de energia potencial elétrica por unidade de tempo. A gente já entendeu que quando a carga atravessa esse dispositivo, ela perde energia potencial. Cada Coulomb de carga tem 12 joules de energia, depois que atravessa esse cara, vai para 0. Então, eu estou vendo uma energia que está sendo transferida, né, da carga para o dispositivo. Beleza? Então, eu já tenho aqui, ó, quem que é esse termo? A energia que está sendo transferida, uma energia potencial elétrica. Só que eu quero a energia por unidade de tempo. Então, tá, por unidade de tempo. E aí, cara, aqui você teria que lembrar, se você quiser entender de onde que a fórmula vem, você tem que lembrar como que você calcula energia potencial elétrica, beleza? E o cálculo da energia potencial elétrica é o seguinte, ela é o produto da carga pela diferença de potencial, beleza? Então, vou até destacar aqui, ó, a energia, no caso é a variação, né, da energia potencial elétrica, a variação
da energia potencial elétrica, ela é carga vezes diferença de potencial. Beleza? Se eu quiser saber só a energia potencial elétrica, ela é a carga vezes o potencial. Como eu quero a diferença de energia potencial elétrica, por que eu quero a diferença? Porque é isso, né? A diferença. Eu tinha 12 joules e passei a ter 0 joules neste contexto aqui. Sacou a ideia? Então, a diferença de energia potencial elétrica da carga antes dela atravessar esse meu dispositivo e depois vai me dar a energia que ela transferiu para esse dispositivo. E é isso que eu quero, essa energia que foi transferida. Ah, tá. É por isso que eu quero então a variação da energia potencial elétrica, a energia da carga antes e depois de atravessar o meu dispositivo. Com isso eu vou estar pegando quanto de energia que ela deixou para aquele dispositivo. Você fala, pô, maneiro. Então se eu multiplicar o valor dessa carguinha aqui pela diferença de potencial, eu chego na energia que ela deixa. E chego mesmo, por quê? Vamos lá. Quanto que eu estou falando aqui? Ó, carga vezes diferença de potencial. Vamos lá. Eu te dei o exemplo. Suponha que essa carga é de 1 coulomb. Perfeito? Tá. Quanto que seria a diferença de potencial? 12 volts. 12 volts é o quê? É 12 joules por coulomb. Ah, o coulomb corta e vai dar 12 joules, que é a energia que foi transferida. Você entendeu por que essa conta funciona? Ah, maneiro. Digamos que essa carga tivesse, por exemplo, 2 coulomb de carga. Se eu multiplico pela diferença de potencial, que é 12 volts, mas o volt, ele é o que mesmo? Ele é o joule por coulomb, 12 joules por coulomb, ou seja, estou dizendo que cada 1 coulomb de carga deixa 12 joules de energia. Se eu tenho 2 coulombs de carga, regra de 3, 2 vezes 12, 24. Ah, tá, o coulomb corta, 2 vezes 12, 24 joules. Você entendeu por que aquela conta funciona? Ah, tá, quando eu multiplico a carga pela diferença de potencial, eu vou estar pegando quanto de energia que essa carga perde ao atravessar um dispositivo. Faz sentido? Estou te mostrando aqui em números, só para esse negócio ficar mais concreto, mais palpável, para você entender o que está acontecendo. Perfeito. Então, cara, vamos lá. Olhando para isso aqui agora, o que você identifica aqui? Pô, isso aqui, cara, carga. A carga que atravessa uma certa área ali, né? Dividido pelo tempo, é o quê? É a corrente elétrica. Se eu pegar quanto de carga está atravessando aquele cara por unidade de tempo, isso aqui seria o nosso I. Ah, é mesmo. Então, cara, eu chego que a potência vale o quê? I vezes U, conhecido como π, né? Tá aqui, ó. A potência é igual a I vezes U, ou se você preferir, UAB, diferença de potencial. Ah, tá. Então a potência elétrica é o produto da corrente pela diferença de potencial. Vamos entender isso aqui melhor então? Por exemplo, nesse contexto nosso aqui, cara, que é esse aqui da carga, vamos lá. Tá aqui, ó. O que é isso aqui, cara? Isso aqui é um objeto qualquer, sacou? Pode ser seu celular carregando, pode ser uma lâmpada, entendeu? É algum dispositivo que consome energia elétrica. Ah, botei meu notebook para carregar, entendeu? É algum dispositivo que você conectou ali na tomada, conectou no circuito elétrico e vai consumir energia. Então isso aqui, ó, tá até assim porque eu não sei o que é esse cara, mas você entendeu que é um dispositivo que consome energia elétrica. Qual que é a potência que esse cara tá consumindo? Pra você entender quanta energia que você está gastando. Segundo essa conta, a nossa potência aqui seria o quê? I vezes U, não é? Aí vamos escrever, o I seria o quê? 5 ampere, vezes o U, que é 12 volts. 5 vezes 12, 60 watts. Vamos ver que isso de fato dá 60 watts, só para você entender? Eu acho que essas coisas são muito instrutivas. O ampere é o quê? A gente acabou de ver. O ampere, cara, é coulomb por segundo. Acabamos de ver isso, né? Ah, é. Ampere é carga por tempo, coulomb por segundo. Beleza. E o volt, joule por coulomb. Beleza. O nosso volt aqui, então, ele é o quê? Joule por coulomb. Beleza. O que você vai ter aqui, então? Você acompanha o raciocínio? Pô, cara, o coulomb vai cortar. Então, você vai ter 5 vezes 12, 60 joules por segundo. Mas peraí, joules por segundo é a potência, a energia por tempo. Joules por segundo é o watt. Ah, tá. Joules por segundo é o watt. Sacou a ideia? Pô, beleza. Então, isso aqui vai dar pra gente uma potência de 60 watts. Pode ser ou não? Beleza? Deixa eu jogar um pouquinho pra cá. Tá aqui, ó. Nossa potência vai valer exatamente 60 watts. Pode ser, então, sempre, em qualquer, absolutamente, qualquer dispositivo elétrico, eletrônico, se você multiplicar a corrente elétrica que atravessa aquele dispositivo
pela diferença de potencial entre os terminais daquele dispositivo. Então, mede o potencial aqui, mede aqui, você tem a diferença de potencial. Multiplica a diferença de potencial pela corrente, você vai ter o que? A potência elétrica. Porra, isso é importante demais, você tá doido. Então tá aqui a primeira parte do nosso resumo, da nossa revisão. Lembrar o que é corrente elétrica, isso por si só é importante. Não vamos discutir especificamente isso aqui, mas é importante você conhecer essa equação. E eu construí, coloquei ela aqui essencialmente porque ela aparecia aqui, para a gente construir a equação da energia potencial elétrica. Então guarda aí. Pego a corrente elétrica através de um dispositivo, multiplico a corrente elétrica pela diferença de potencial entre os terminais desse dispositivo, eu tenho a potência elétrica que esse camarada consome. Então, isso aqui, seja lá o que for, é uma lâmpada, é um chuveiro, um micro-ondas, você está consumindo, irmão, 60 joules de energia a cada segundo que você deixa esse trem ligado na tomada. Beleza? 60 watts. Pode ser? Pô, beleza, maneiro. Agora, vamos lá. Isso aqui vale para qualquer dispositivo. Então, deixa eu até anotar aqui, isso aqui é importante. Isso aqui vale para quê, meu irmão? Você tem aqui, ó, uma lâmpada, um micro-ondas, uma geladeira, uma televisão, um chuveiro, qualquer dispositivo elétrico, eletrônico, essa equação vale. Então, ela é pouco importante, né? É pouquinho, nem é relevante você saber, entendeu? Então, isso aqui, ó, vale para... Vou colocar assim, vale sempre, né? Vou colocar assim, vale sempre. O que significa esse vale sempre? Isso aqui é minha preguiça de escrever, né? Vale para qualquer dispositivo. O vale sempre, leia, vale para qualquer dispositivo. Ah, tá, não precisa ser só um resistor, né? Não, pode ser qualquer coisa que eu conectar ali, tem que ser um resistor. Não, qualquer trem, meu filho. Multiplicou P, multiplicou corrente por diferente potencial, você tem o P, você tem a potência. Beleza? Tá, fechou. Por que eu estou destacando isso aqui que vale sempre? Porque agora nós vamos construir algumas equações que valem só para resistores, que é o caso da direita. Então, em resistores. Então, presta atenção ao título aqui, ó, equação geral. Isso aqui vale sempre. Agora, para um resistor, a gente pode também fazer uma continha. Que é o quê, cara? Qual que é o rolê de um resistor? Qual que é a razão de ser de um resistor? É esquentar, né? É isso que um resistor faz. A corrente passa por ele e ele aquece, né? O nome disso, inclusive, é efeito Joule. Beleza? Então, quando uma corrente elétrica atravessa um resistor, né, o potencial cai. O que significa dizer que o potencial cai? Que esse resistor consome energia potencial e ele converte essa energia potencial em quê? Em energia térmica. Ele esquenta. Então, é isso que um resistor faz. Beleza? O resistor pega energia potencial elétrica e converte esse treco em energia térmica. Energia térmica. Beleza? Tá. É isso que é a função de vida de um resistor. Beleza? Esquentar, meu irmão. Consumir energia potencial elétrica e converter isso em aquecimento, em energia térmica. Beleza? A isso a gente dá o nome de efeito Joule. Ok? Deixa eu deixar aqui então, ó. Efeito Joule. Então, o que é o efeito Joule? É essencialmente isso aqui, beleza? É o resistor consumir energia potencial elétrica corrente e esquentar, converter isso em energia térmica. Beleza. Então, eu posso calcular a potência associada a isso. A potência, quanto de energia por segundo esse cara está gerando, né? De energia térmica, né? Posso. Usando o quê? Eu posso usar isso aqui, porque isso aqui não vale sempre, não vale para qualquer cara. Vale para um celular que está carregando, para um resistor que está aquecendo, vale para um chuveiro, vale para qualquer coisa, né? Isso. Então eu posso utilizar essa equaçãozinha aqui. Só que, em particular, o que eu sei que vale para qualquer resistor, pelo menos na verdade, para resistores ômicos, que é essencialmente o que a gente trabalha aqui? É a primeira lei de Ohm. Então, se eu tenho um resistor, eu sei que a diferença de potencial nele, U, é igual ao quê? A R vezes I. Ah, essa equação só vale para resistores? Sim, isso aqui só vale para resistores. Até porque tem um R aqui que significa resistência. Se não for uma resistência, né, que R que você vai botar aqui, né? Então, não viaja. Isso aqui é a primeira lei de Ohm. Ela vale apenas para resistores ômicos, que é uma categoria particular de resistência, mas é essencialmente o que vai aparecer para a gente. Então, enfim, isso aqui é uma equação que vale para resistores. Ela te fala a diferença de potencial nos terminais de um resistor quando uma corrente elétrica o atravessa. Opa, peraí. Então eu posso pegar aquela nossa equaçãozinha, P é igual a I vezes U, e juntar ela com isso aqui, que vale para um resistor. Sacou a ideia? Ah, beleza. Então, por exemplo, eu posso escrever que o U, colocar aqui, ó, o U é igual a R vezes I. Se o U é igual, se o U é igual a R vezes I, então eu vou ter o quê? Que é a potência
é I vezes U, que é RI. Ah, vai ficar R vezes I vezes R vezes I ao quadrado. R vezes I ao quadrado. Beleza, vamos colocar isso aqui. Então, a potência, eu posso falar que ela é R vezes I ao quadrado. Potência R vezes I ao quadrado. Perfeito? Ah, isso aqui só vale para resistores, né? O que, assim, se for para pensar, é até meio óbvio. É lógico que só vale para resistores, porque tem que ter uma resistência para enfiar no lugar do R, né? Mas enfim, por mais que pareça óbvio, isso aqui só vale para resistência. Por quê? Porque eu peguei uma fórmula que valia sempre e juntei ela com uma que só vale para resistências. Logo, eu construí uma que só vale para resistência. Perfeito. Ó, uma outra forma de eu escrever essa formuleta é o quê? É jogar o R dividindo. Então, eu vou falar que a corrente I num resistor é U sobre R. Pode ser? Corrente I é igual a U dividido por R. Fechou? Ah, beleza. Então, eu posso falar que a corrente I é igual a U sobre R. Então, eu construí a seguinte fórmula. Potência é I, no lugar de I, nós vamos colocar U sobre R vezes U. Então, vai dar o quê? U ao quadrado sobre R. U ao quadrado sobre R, né? U vezes U ao quadrado sobre R. Perfeito. Vou destacar numa caixinha aqui também, porque merece. Beleza? Potência é U ao quadrado sobre R. Então, quando a gente fala de potência, quais são as coisas mais relevantes? É a primeira parte, que a gente acabou de discutir, tensão ao quadrado sobre R. Então, quando a gente fala de potência, as coisas mais importantes são isso aqui, discutimos, construímos, isso aqui é importante para um cacete, beleza? E tem um caso particular dessa equação. Quando eu aplico essa equação que vai para qualquer dispositivo elétrico, eletrônico, quando eu aplico ela para resistores. Então, isso aqui me dá a potência dissipada por um resistor por efeito Joule. Ah, tá. Então, se eu pego a resistência, multiplico pelo quadrado da corrente, faço a continha e chego lá, por 300 watts. O que significa? Que esse resistor aqui, meu irmão, tá gerando... Você está sabendo que a gente vai fazer a oferta mais maluca da história do universo narrado? A Black Infinita, onde você vai comprar uma vez, nunca mais vai precisar renovar, vai ter acesso para sempre a todos os cursos do universo narrado. Bizarro, né? A gente nunca fez isso, vamos fazer uma vez e vão ser vagas limitadas. Então se inscreve no link que está aí embaixo para você não ficar de fora, beleza? 300 joules de energia térmica a cada segundo. Está calculando a potência gerada pelo aquecimento dele. Sacou a ideia? Beleza? É isso. Pô, maneiro. Então tá, agora tem uma coisa importante. A gente inclusive vai utilizar isso aqui, fazer umas continhas e tal. Mas, olha que coisa estranha. Quando você olha para essas formas, tá? Entendi. Essas duas aqui, então, valem para eu calcular a potência dissipada no resistor por efeito Joule e tal. Entendi. Mas, pera aí. Esse negócio aqui tá estranho. Por quê? Porque esse negócio tá meio duvidoso. Por exemplo, se eu olho para essa equação, eu entendo que a potência é diretamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto maior a resistência, maior é a potência. São grandezas diretamente proporcionais. Perfeito. Beleza, então quanto maior a resistência, mais potência vai dissipar por efeito Joule. Mas, se eu olho para a equação de baixo, a resistência está no denominador. Então, se eu aumento a resistência, se eu aumento o denominador, eu diminuo o resultado da conta, eu diminuo a potência. Então, a equação de baixo, ela me dá a entender que potência e resistência são grandezas inversamente proporcionais, né? Esquisito esse negócio, hein? E aí, se eu pegar uma resistência maior, ela vai aquecer mais, dissipar mais potência por efeito Joule, ou se eu pegar uma resistência maior, ela vai aquecer menos, dissipar menos potência por efeito Joule. E aí, o que é melhor para o efeito Joule? Maior resistência ou menor resistência? Me explica, me conta. Então vamos lá, vai depender. Por que essa análise ela parece dar uma confusão, mas ela é só uma análise incompleta? Por que é uma análise incompleta? Porque, via de regra, se eu estou aqui aumentando a resistência, dá a entender que eu posso estar aumentando a potência, ok? Mas, se eu aumento a resistência, pensa num circuito. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente, né? Porque a corrente é inversamente proporcional à resistência. Quanto mais resistência meu circuito oferece, olha o nome, resistência. Resistência a quê? A passagem de corrente elétrica. Então, se eu aumento, se tem mais resistência, diminui a corrente. E se diminuir a minha corrente, pode ser que eu acabe diminuindo a potência.
Então a análise, você tem que tomar cuidado, ela é um pouquinho complicada, porque se você mexe na resistência, via de regra, você também mexe na corrente. Então olha que louco, se eu mexo em um termo da equação, esse termo afeta o outro, e esse outro afeta o resultado, e aí fica mais difícil de eu entender qual é o efeito final. Você entendeu? Pô, é mesmo, eu aumentei a resistência. Aumentar a resistência, de modo geral, faz diminuir a corrente. E a potência? Então ela aumentou, ela diminuiu, você entendeu? Ah, tá. Então, qual cuidado você tem que tomar? O cuidado que você tem que tomar é o seguinte, essas duas equações estão corretas, mas, dependendo do contexto, é mais interessante você usar uma do que outra. Como assim? Vamos supor que o contexto é esse aqui, ó. Eu tenho dois resistores em série. Tá aqui, ó, 2 ohms, 5 ohms. Se eles estão em série, mesma corrente que passa em um, passa em outro. Então, peraí, eu estou num caso em que é bem interessante, né, usar essa equação de cima. Por quê? Porque a corrente que passa nesse cara é igual a corrente que passa nesse cara. Ah, tá. Se os dois têm a mesma corrente passando, então aqui está sossegado. Eu tenho um parâmetro que é fixo. A mesma corrente que passa em um passa no outro. Então, quem que vai dissipar a maior potência? Ah, tá. Agora sim. É o cara de maior resistência. Esse cara vai dissipar a maior potência por efeito Joule. Né? Porque nesse caso eu estou garantindo que eu estou num contexto em que a mesma corrente que passa em um passa no outro. Então esse parâmetro é uma constante, né? Entre os dois resistores que eu vou analisar. Se ele é uma constante, se ele está congelado, então eu vejo que sim, maior resistência vai ter maior potência, entendeu? Ah, beleza. Então, quanto maior a resistência, maior pode ser a potência, desde que eu esteja falando de caras pelos quais passo a mesma corrente. Faz sentido? Ah, não entendi. Beleza. Agora, eu poderia ter um outro contexto, que é um contexto de resistências em paralelo. Deixa eu desenhar aqui assim, ó, vamos lá. Aqui, ó. Tenho essa resistência e essa resistência. Vamos supor que os mesmos caras. 2 ohms, 5 ohms, sei lá, 12 volts. Agora, não é muito sábio eu utilizar essa equação. Por quê? Porque cada um vai ter uma resistência e cada um vai ter uma corrente passando por ele, né? Você sabe que na associação em paralelo, que é o que a gente tem aqui, ó, há uma divisão da corrente. Passa uma corrente aqui, ó, verde num cara e uma corrente roxa no outro. Quanto que passa de corrente em cada um? Não sei. Eu poderia calcular, etc e tal, mas não estou a fim de calcular. Então, sem calcular, eu não sei quanto que passa de corrente em cada um. Então, você concorda que aqui é difícil de eu entender quem tem maior potência? Porque cada um tem uma resistência e cada um tem uma corrente. Ah, tá. Então, eu não posso só pensar, o cara de 5 ohms vai dissipar a maior potência, porque ele tem maior resistência. Tudo bem, ele tem maior resistência, mas a corrente que passa dele é menor. Por quê? Porque onde tem mais resistência, passa menos corrente. E aí, qual é o efeito que ganha? Entendeu? Ah, tá, essa fórmula é complicada. Eu tenho duas variáveis ali. Entendi. Nesse caso, é mais interessante eu usar a equação de baixo. Por quê? Porque os caras estão em paralelo. O que eu sei? Meu irmão, os dois estão submetidos a 12 volts de tensão. A tensão é um parâmetro comum a eles. Ah, é verdade. Esse aqui está em paralelo com esse. Em paralelo, por definição, significa que os caras estão submetidos a uma mesma tensão. Então, essa equação aqui fica mais fácil de eu fazer a análise, porque ela tem um parâmetro que é comum aos dois caras. Então, essa equação mostra que, sendo o numerador uma constante, quanto maior for a minha resistência, menor será a minha potência. Então, nesse contexto, potência e resistência se tornam grandezas inversamente proporcionais, diferente do contexto anterior. Então, nesse caso, o cara de maior resistência é o de 5 ohms, ele vai ter a menor potência. Ah, tá. Então, nesse caso aqui, ó, o cara de menor resistência é que vai ter a maior potência, que é o cara de 2 ohms. Você entendeu? Dependendo do contexto, quem dissipa mais potência pode ser o de menor resistência, dependendo do contexto pode ser o de maior resistência. O que você tem que fazer é a escolha certa de qual equação que você vai utilizar para analisar o seu problema. Não tem certo e errado. Ah, é errado eu usar essa equação para analisar o problema de baixo? Não é errado, só é mais complicado, porque você vai ter que levar em conta dois parâmetros, você nem sabe a corrente que passa em cada um, você tem que resolver, fazer uma continha talvez, descobrir a corrente e tal. Então esse cara daria mais trabalho, te dá mais margem para errar, para se confundir, beleza? Lógico que essas duas equações, elas valem sempre. Não estou dizendo que, né, senão você vai entender isso. Ah, entendi. Essa equação vale para quando os caras estão em série. E essa é para quando os caras estão em paralelo. Não! As duas valem sempre, mas uma é mais interessante, deixa mais fácil a leitura, a interpretação do que está rolando quando os caras estão em paralelo. Por quê? Porque quando os caras estão em paralelo, eles têm a mesma tensão. Mesma tensão é um cara que eu já tiro da jogada, é um cara que está fixo. Ah, tá. E quando os caras estão em série, é mais interessante eu usar a de cima. Por quê? Porque em série, mesma corrente. Mesma corrente, eu já tenho um parâmetro congelado na minha equação. Então a minha análise fica mais simples.
tá bom? Então tome esse cuidado. Então essas equações são super importantes, permitem a gente calcular potência elétrica dissipada em um resistor por efeito Joule, beleza? E essas duas, então lembra, só valem para resistores e valem as duas em qualquer contexto para resistores. Mas é mais interessante usar essa aqui em contexto de resistores em série e aqui em contexto de resistores em paralelo. Espero que tenha ficado claro. Perfeito? Vamos, inclusive, aplicar essa discussão nossa para o caso clássico, que é o caso do chuveiro, né? Que é o seguinte, tá ali um chuveiro e tal, não sei o que, tá saindo água, etc e tal. E aí, cara, tem um certo ajuste que você pode fazer. Você gira ele lá, etc e tal. E tem 3 posições aqui, digamos. Aquele chuveirinho que é, sei lá, frio, morno e quente. Beleza? Três parâmetros só. E aí, a pergunta que te fazem é, em qual dessas 3 posições, 1, 2 ou 3, qual que é a quente, qual que é o morno, qual que é o frio, né? E aí vai entrar essencialmente naquela discussão nossa, que é o quê? Pô, se eu fecho aqui, ó, se eu fecho a chave S aqui, o que vai acontecer? A minha corrente pega, passa por aqui, vem aqui, pum, e vai embora. Então eu estou pegando só um ramo de resistência. Ah, tá. Se eu, por exemplo, pego e fecho minha chave S aqui, o que muda? Então aqui, ó, fechei no ponto 2. Então agora minha corrente vem aqui, passa por 2 resistências, depois volta. Né? Não passa nada para esse ramo porque ele está aberto, entendeu? Então eu aumentei minha resistência, eu adicionei uma resistência a mais em série. Ah, beleza. E, só para você entender, né? Se eu fecho a minha resistência aqui, na posição 3, qual que é a diferença agora? Agora é onde adicionei mais resistência no meu circuito. Então, ó, 1, 2, passa por 3 resistências, aí volto aqui e a corrente vai embora. Pode ser? Beleza. Então, basicamente, né, qual que é a pergunta que está sendo feita aqui, cara? A pergunta que está sendo feita é a seguinte. A potência é maior quando eu adiciono mais ou menos resistência. É mais ou menos aquela discussão. Quando é que a potência máxima fica mais quente? Porque é isso. Se eu tenho uma potência aqui, ó, de 100 watts e de 300 watts, efeito Joule aqui, né? Calculei potência de resistores. O que significa isso aqui? Meu resistor está gerando 100 joules de energia térmica a cada segundo. E aqui ele gera 300 joules de energia térmica a cada segundo. Onde que esquenta mais? É aqui, quando a potência é maior. Ah, tá. Então esquentar mais significa maior potência. Então, basicamente, qual é a pergunta sendo feita? A potência é maior quando eu adiciono mais resistências ou menos resistências? Ou seja, a potência é maior quando eu aumento ou diminuo a resistência. E você viu, qual é a confusão? É aqui. Se eu olho por essa equação, eu tenho a impressão que se eu aumentar a resistência, eu aumento a potência. Se eu olho por essa equação, eu tenho a impressão de que se eu aumentar a resistência, eu diminuo a potência. Beleza. O que eu tenho que tomar cuidado então para não errar? Eu tenho que entender em que contexto que eu estou. Tá, vamos lá. Que contexto que eu estou? Cara, se você fecha o circuito aqui, ou se você fecha ele aqui, ou se você fecha ele aqui, o que não vai mudar? A corrente elétrica vai, você concorda? Porque se eu fecho ele aqui, irmão, aqui ó, é uma resistência que tem no meu circuito, perfeito? Já, se eu fecho ele aqui, arranco fora essa chave aqui, ó, pronto, fechei ele ali, eu adicionei mais resistência, ah tá, eu aumentei a resistência. Se eu aumentei a resistência, a corrente agora mudou. Ah tá, então você começa a ver que usar essa equação talvez não seja muito bom, porque cada vez que eu mudo a posição da chave, eu mudo o valor da resistência, mas eu também mudo o valor da corrente no circuito. Então a minha análise fica complicada. Beleza, qual que é o ideal aqui então, cara, nesse contexto? É utilizar o quê? Potência é igual a tensão ao quadrado sobre R. Por quê? Porque, velho, você estava tomando banho, virei a chave aqui, você fez o diabo a 4 ali, você colocou a chave onde você quiser. O que não muda, mas nem a pau? Isso aqui, cara, isso não muda. Por quê? Porque isso aqui, cara, é a tensão que está chegando na sua casa. E isso depende da empresa que oferece energia elétrica para você. Em alguns lugares, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, é 127 volts. Em algum lugar vai ser 220, mas, enfim. Isso aí, meu irmão, tá aqui, ó. Eu tô num chuveiro, eu tô dentro da minha casa. Se eu tô dentro da minha casa, irmão, é 127. Você pode pôr no quente, no frio, no gelado, no mais ou menos. Você pode fazer uma dança da chuva lá, invocar o que você quiser. O que vai chegar de tensão ali na tomada é necessariamente 127 volts, se eu tiver aqui, né? Em outro lugar pode ser diferente, mas entendeu? Esse valor não muda. Você pode... Eu troquei de chuveiro, comprei um chuveiro mais doido. Não, meu chuveiro agora é cor de rosa. Não, eu comprei o chuveiro do Elon Musk. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Troca o chuveiro, mexe nele, faz o diabo a 4. Tá aqui a tomadinha, ó.
Não vai mudar. 127 volts. Sacou a ideia? Ah, tá. E querendo ou não, o que tá chegando para você de energia aqui, ó. Se eu conectar um terminal aqui, ó. Para onde que esse cara vai, ó? Vamos caminhar aqui, ó. Ele vai conectar num terminal dessa tomada. Ah, beleza. E o outro terminal nosso aqui, ó. O outro terminal, ó. Passa ali, ó. Pela fiação. Tá aqui, ó. Desenhar a fiação aqui, ó. Ah, entendeu ou não? Nó, fiado azul. Entendi, velho. Eu posso fazer o que eu quiser. Conectei esse treco ali na minha tomada. A tensão que vai chegar aqui entre os dois terminais, essas resistências todas, vai ser sempre a mesma, né? Que vai depender de onde você tá, mas enfim, ela é sempre a mesma. Entendeu a ideia? Ah, que foda, hein? Tá ali, tá na tomada. 127 volts. Você pode fazer o diabo a 4, meu irmão. Não vai mudar a tensão que tá chegando na sua casa. Então eu tô num caso em que esse cara, ele é fixo. Então essa formuleta, ela é mais interessante para analisar o problema. E essa formuleta me diz o quê? Que quanto menor for a resistência, maior será a potência. Então, qual que é a posição quente? É a posição 1, que eu adiciono só um resistor. É a posição de menor resistência. Ah, tá. Então esse cara é o quente. E a posição 2? Se eu pego a minha chave aqui, ó, e coloco na posição 2. Então eu adicionei mais uma resistência. Mas não é a posição de mais resistência, né? Tem duas resistências. Ou seria tipo morno, intermédio. Beleza, morno. Ah, tá. E a posição 3? Pô, essa sim. A posição 3, né? Tá aqui. Se eu fecho aqui na minha posição 3, deixa eu colocar aqui então, ó. Se eu fecho minha chave lá na posição 3, aí sim eu adicionei 3 resistências no meu circuito, né? Se eu tenho 3 resistências, eu estou falando da situação onde a gente tem o quê? Maior resistência no circuito. Se a resistência é a maior de todas, a potência é a menor de todas, é onde eu esquento menos o chuveiro. Então aqui seria tipo frio, né? Beleza? Faz sentido? Ah, tá. Entendeu a ideia? Então num chuveiro, isso aqui é extremamente importante, né? Num chuveiro, opa, aqui ó, 1, 2 e 3. Num chuveiro, quanto maior é a resistência, menor é a potência. E essa resistência ela fica o quê? Essa resistência ela fica debaixo d'água mesmo, irmão. A corrente passa ali, aquele negócio esquenta e esse negócio que esquenta a água. Sacou? Ah, tá. Então, fiz um desenhozinho meio tosco, mas basicamente, essas resistências todas, cara, elas estão em contato com a água. Tem corrente elétrica passando, tem como passar corrente elétrica debaixo d'água? Tem, não tem nada a ver não. Essa resistência vai esquentar pra caramba, em contato com a água, esquenta a água e sai água quente, né? Se essa resistência esquenta demais, a água sai pelando. Se ela esquenta mais ou menos, a água sai morna e tal, enfim. Você entendeu a dinâmica. Então esse exemplo do chuveiro, cara, é clássicozão e é uma aplicação do uso dessas duas equações de cálculo de potência elétrica dissipada em um resistor por efeito Joule. Maneiro? Foda, hein? Então agora temos em mãos tudo que precisamos para ser feliz, para resolver esse problema e para jantar lá provida de física do Enem. Olha só, um chuveiro de 3.600 watts de potência é percorrido por uma corrente de 12 amperes no modo mais quente. Então eu vou até calcular, ó. P é igual a I vezes U. Já posso calcular isso aí se eu quiser, né? Então me deu uma potência, então a potência é de 3.600, a corrente é de 12, então eu vou descobrir o quê? Qual que é a tensão onde eu estou localizado ali, naquela residência, né? Quanto de tensão que tem. Que vai ser o quê? 36 dividido por 2 vai dar 3. Então seria uma tensão de 300 volts, né? O U seria 300 volts. Opa! Não, mas que lugar é esse que chega a 300 volts? Nunca ouvi falar, meu irmão. É o lugar do problema do exercício aqui. Não viaja, não. Beleza? Então tá. Então tem uma tensão de 300 volts ali. Beleza, descobri isso aí já com essa primeira linha aqui, correto? Se a resistência de tal chuveiro, quando ele está... Então, na verdade, eu acho que eu quero descobrir... eu não quero descobrir isso não, né? Eu quero descobrir a resistência do chuveiro. Então, qual formuleta pode ser boa pra gente? Isso aqui que eu calculei, tá, gente? Não tá errado, não. Só é inútil pro problema aqui. Eu saí calculando sem ler o texto. Eu posso usar, por exemplo, essa. Por que essa? Porque eu tenho a corrente, tenho a potência, eu descubro a resistência do chuveiro. Ah, tá. Então, olha só, minha potência, 3.600 é igual a resistência, vezes 12 ao quadrado. 12 vezes 12. Quanto que vai dar essa resistência? Vamos lá, ó. Calcular. 3.600, 12. 4 vezes 3,
4 vezes 3, pode ser? 36. 36 é 12 vezes 3. Então aqui, ó, 36 vezes 100, não é isso? Então 3.600. Então 3 com 3 vai para o saco, 12 dividido por 4 deu 3, esse 3 já mata esse 3, nós vamos ter o que aqui? 10 vezes 10, 100 dividido por 4, beleza? 100 dividido por 4 daria o quê? 25 ohms, beleza? Bom, então eu tenho, cara, uma resistência de 25 ohms, beleza? Então eu tenho uma resistência de 25 ohms. Aí ele fala o seguinte, se essa resistência for ligada em série com uma resistência de 600 ohms em uma fonte de tensão de 90 volts, a potência elétrica dissipada na resistência do chuveiro. Então vamos lá. Basicamente, o que ele vai fazer é o seguinte. Então olha só, você vai pegar, ligar aqui, ó, você vai ter uma fonte de 25, uma resistência de 25 ohms, que é a do chuveiro, vou ligar em série com uma de 300, não é isso? E vou ligar esse treco numa fonte de tensão de 90, né? Quero saber o que? Quanto de potência esse cara vai dissipar. Quero saber a potência que esse cara vai dissipar. Beleza, como que você pode descobrir isso? Bom, um jeito é simplesmente você pegando aqui, ó. Potência é igual a R vezes I ao quadrado. É um jeito. Então basta eu descobrir quem que é o I, quem que é a corrente. Como é que eu descubro a corrente? Pô, aqui não tá difícil não, ó. U é igual a RI. Eu tenho 90 volts de tensão e eu tenho aqui uma resistência total de 325, né? 325 vezes I. Não, velho, a continha vai ficar ruim aqui, né? Mas beleza, é isso aí, filho. O I vai dar. Vou dar uma roubadinha aqui, né? Pra ganhar um tempo. Vamos lá. 90 dividido por 325 daria aí 0,27 aproximadamente. 0,27 é tipo um terço, né? Então vou colocar aqui aproximadamente um terço. Né? 0,3, né? Então seria aproximadamente um terço de ampere. Fechou? Beleza. Então tá. Na verdade seria um pouquinho menos, né? Vamos botar o 0,27 aqui, né? Porque eu tô achando meio roubado esse um terço aí. 0,27 ampere. Beleza. Tenho a corrente que passa ali. Simplesmente agora eu multiplico. Aqui, ó. Resistência. 25 ohms vezes corrente ao quadrado. 0,27 ao quadrado. Que daria quanto, então? 0,27 ao quadrado. Eu tô roubando na tora aqui, né? Vezes 25. Beleza? Tá. Daria aqui, então, aproximadamente 1,82 watts. Beleza? 1,82 watts. Esse aqui é o valor da nossa potência dissipada neste cidadão. Faz sentido? E aí, senhoras e senhores? Tá aqui o nosso resumo sobre potência elétrica, assunto extremamente importante quando a gente fala sobre circuitos. Fechou? Valeu demais e até a próxima.